Atenção, senhores passageiros, estamos aqui terminando nossa viagem pela maionese. Câmbio, desligo. Toma o meu tempo, dizer, ele te refutou. Eu digo, escuta, é isso que vocês chamam de refutação? É isso que vocês me mandam, me obrigam a prestar atenção nesta... Todos vocês sabem que eu sou católico, que eu sou católico fervoroso, que faço o possível para defender a nossa Santa Igreja. Todo mundo sabe aqui da minha luta contra a teologia da libertação, contra os modernistas, etc. Isso não é novidade aqui no meu canal. Esse canal aqui é visitado por ateus, é visitado por agnósticos, por muitos católicos, por muitos protestantes e espíritas, tem até ubandistas, candomblé, tem gente de toda a fé que visita o meu canal aqui, que gosta do que eu faço. E olha, tem que agradecer vocês aqui, mas este vídeo, na verdade, nós vamos entrar numa controvérsia picante. Belo trabalho, Iago. Antes que comece esse argumentinho de que eu estou querendo dividir católicos e protestantes, é preciso fazer uma ressalva óbvia. Católicos e protestantes já estão divididos. Eu não estou dividindo nada. Em questões de luta política, dessa eleição, tudo nós temos que estar unidos contra o aborto, ideologia de gênero, contra... Isso aí nós temos que fazer junto, contra o esquerdismo, etc. Nós estamos juntos na batalha, entendeu? Agora, quando entra nas controvérsias da fé, meus amigos, nós temos que separar alhos e bugalhos, o que não exclui o carinho que eu tenho por vocês aqui no meu canal, protestantes e espíritas, e claro, os meus irmãos católicos. Então, vamos ao que interessa, antes que comece o mimimi nos comentários. E por que eu estou gravando esse vídeo? Porque o Olavo, frequentemente na sua página, é atacado ou começa controvérsias com protestantes que vão lá, comentam, etc. E fica aquela discussão. E isso culminou num artigo que ele escreveu chamado Por que não sou evangélico? Este artigo deu o que falar, aliás, muito bem escrito, e até que apareceu o seu Iago Martins dos 2 dedinhos de teologia, nossa, o teólogo aí representando o protestantismo, falando em nome da fé protestante, é o que ele diz no vídeo, refutando o Olavo, um vídeo que não teve uma resposta até este momento. Eu tô aqui, eu tô aterrorizado. Não é novidade para ninguém que era uma espécie de tradição do protestantismo roubar, por assim dizer, os católicos para a fé protestante, ou as fés protestantes, ou as crenças protestantes, melhor dizendo. Mas agora parece ter um movimento muito forte de protestantes que estão voltando para casa, estão voltando para a Igreja Católica. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil principalmente tem um movimento forte. Eu sou um deles. Eu era um protestante da alta cúpula, era estimadíssimo pelos teólogos, pelos professores, pelos pastores. Depois que virei católico, eu virei um psicopata, um maluco, um doido, um idólatra para eles. Eu não aguento mais! Mas como diz o velho adágio, bons protestantes viram católicos e maus católicos acabam virando protestantes. Desculpa aí, protesto. Se você quiser, fica à vontade, pode protestar aqui nos comentários, meu amigo. A amizade permanece. E o Olavo é um dos, junto com tantos outros, Padre Paulo, etc., que tem trazido muitos protestantes para a Igreja Católica. Eu, de certa forma, não posso dizer de todo, sou um deles. O Olavo teve um papel nisso, não foi grande, mas teve um papel sim na minha conversão e claro, sou grato a ele por isso. E essa controvérsia acabou, de certo modo, me envolvendo. E eu fui visitar o meu amigo Carlos Nadalim, porque ele tinha encontrado o General Mourão, eu queria saber da conversa. Quando eu chego na casa dele, ele está numa conversa no Skype com o professor Olavo de Carvalho. E aí ele me chama rapidinho, vai Bernardo, vamos lá e tal, que eu sentei lá para conversar e nós acabamos conversando sobre essa controvérsia, sobre o vídeo do Iago que refutou o Olavo de Carvalho, agora cabalmente impera no topo do Olimpo como o irrefutável Iago Martins. Está lá com seus 2 dedinhos no topo do monte. Agora eu só quero fazer uma nota de rodapé aqui. Eu me lembrei de um fato que me voltou à memória assim como que do nada. Me lembrei, o Iago ele se formou, né, em teologia na Faculdade Teológica Sul-Americana, aqui em Londrina, onde eu estou exatamente agora. E o que é a Faculdade Teológica Sul-Americana que ele tirou o seu diploma por essa universidade? Essa faculdade é a sede da Teologia da Libertação Protestante, que é mais conhecida como Teologia da Missão Integral, TMI. Lá eu conheço todo mundo lá, conheço o diretor, conheço os irmãos Barro, conheço aquele pessoal, aquele Júlio, conheço todo mundo lá. Eu estudei lá 1 ano e meio, achei aquilo ruim pessoalmente. Olha, as amizades dos meus amigos lá que estão lá, fica mesmo, mas é ruim. O que eu vou fazer? Sair de lá. Escuta, os professores vinham pedir ajuda para mim na aula, não sabiam nada de patrística, desprezavam São Tomás, já entravam no método histórico crítico, praticamente desprezando toda a tradição da Igreja Católica. Assim, não vamos dizer que aquilo ali seja uma formação sólida para o Iago se gabar, que ele é o gostosão da teologia, tá bom, Iago? Ó, eu conheço bem a Sul-Americana, conheço muito bem. Então, assim, calma lá, rapaz. Pra mim, já chega. A mim você não pega. Nessa lábia nunca mais eu caio.
Inclusive, eu preciso mencionar um fato aqui que aconteceu uma vez nessa maravilhosa Faculdade Teológica Sul-Americana, na qual se formou o Iago. Eu me lembro de uma aula sobre história da missão integral, né? Já no primeiro ano você já vai ser ideologizado. Veio lá o tal do Júlio Zabatiero, que se gaba de ser o grande intérprete das escrituras, tem dicionário de teologia, não sei o quê. Aí, o cara no meio de uma aula, com a mãozinha assim, falando que maravilha que teria sido se o comunismo tivesse sido implantado no Brasil. Ele falou isso na sala de aula, os meus amigos são testemunho disso aí. E aí, depois ele falou assim, porque aonde o capitalismo foi colocado, entrou a miséria, a desigualdade. Aí eu levantei a mão, redarguei o professor, entramos numa discussão, acabei com ele, provei, obviamente, que a realidade, isso aí, que isso, que baboseira é essa? Ele ficou tão puto da cara que ele nunca mais voltou para dar aula pra gente. Ou seja, assim, é esse tipo de gente, no geral, não estou dizendo que são todos, que estão lá dando aula, porra. Não é possível, entendeu? É outra, assim, é uma doutrinação, porra, que está acontecendo lá. As pessoas não se formam teólogos de qualidade lá. Vocês me desculpem, mas é assim. E eis então que surge da Sul-Americana o Iago e agora fez um vídeo supostamente refutando Olavo de Carvalho, o texto dele, Porque Eu Não Sou Evangélico, ponto a ponto, pinta por pinta, que é uma defesa da fé protestante. E aqui eu preciso fazer uma ressalva importante, que para mim é um dos maiores calcanhares de Aquiles que existe no protestantismo. Talvez seja o pior deles. Quando a gente olha o nascimento da fé protestante, ela supostamente começa com Lutero, mas antes de Lutero já tinha os anabatistas fazendo a sua revolução. Se pega um carona no luteranismo, aí vem a respeito da transubstanciação, que é a controvérsia principal dele, do vídeo do Iago com o Olavo. Aí o Lutero discorda da Igreja Católica, depois vem o Calvino e discorda do Lutero. O Lutero cria na consubstanciação, o Calvino cria na presença espiritual. Depois vem Zwinglio e etc. e crê somente no memorial. Depois vem o Beza e discorda da teologia do outro. Depois vem Jacó Armínio e discorda da teologia do Beza. Assim, já vira uma confusão. No princípio, 100 anos de protestantismo, você já tem uma multitude, uma miríade de correntes que hoje, segundo o próprio Iago, são mais de 9.000 seitas ou crenças ou ramos, como é que você quer que você queira chamar, dos protestantes. Não existe fé protestante, existem fés ou crenças ou seitas protestantes. Uma gravação aí do Iago que é uma maravilha. Ele diz, esse negócio de que existem 33 mil seitas protestantes, isso é uma calúnia, existem apenas 9.000. Então não fale em nome do protestantismo, porque ele não é uma coisa una. Você, Iago, defende o calvinismo de 5 pontos ou 4, não sei qual é a sua fé, de um pedacinho da igreja que fala por um lugarzinho só. Você não está falando em nome da fé protestante. Tenho certeza que se você for pregar suas coisas lá na igreja do Edir Macedo, ou numa igreja batista, ou numa igreja metodista, ou numa igreja presbiteriana livre, ou no que quer que seja independente, né? O que quer, você não vai ser aceito plenamente. Você não fala em nome do protestantismo. A única pessoa que fala em nome do protestantismo é cada protestante na sua igreja. Portanto, você não fala em nome da fé protestante. E não me venha com essa que são discordâncias periféricas, são discordâncias fundamentais que vocês têm, como, por exemplo, a da ceia e do batismo, da eleição e tantas outras. Eu conheço bem a história e não me venha com essa. Nessa lábia nunca mais eu caio. Como também no meio dessa controvérsia muita gente ficou pedindo para eu entrar, para eu debater com o Iago, para não sei o quê, bom, então estamos aqui, vamos começar essa história, vamos tratar dos pingos nos is. Vamos começar aqui a nossa viagem juntos pelo mundo da teologia. Então, em primeira mão para vocês aqui, vocês vão ter no meu canal o Olavo de Carvalho sentado na poltrona número 1 VIP aqui para falar com vocês. Porque eu entrei na casa do Carlos e por acaso estava lá ele conversando com o Olavo. E aí, o que eu vou fazer? Bom, eu vou colocar o Olavo aqui, a minha conversa que eu tive com ele para vocês, e eu vou fazendo alguns comentários aqui, acrescentando e fazendo pequenas observações ao que o Olavo falou em resposta aos principais pontos dos 2 dedos de sabedoria. Então, com vocês, o Olavo. Em primeiro lugar, tem aquele negócio que o Cristiano Xavier me mandou, né? Vou começar com isso, aquele parágrafo do Antônio Gramsci, né? Ele diz, não é muito científico, ou mais simplesmente não é muito sério, escolher os adversários entre os mais estúpidos e medíocres, ou ainda escolher entre as opiniões dos próprios adversários as menos essenciais e as mais ocasionais, presumindo assim ter destruído todo o adversário porque se destruiu uma opinião secundária e acidental, ou ter destruído uma ideologia ou uma doutrina porque se demonstrou a insuficiência teórica de seus defensores de terceira ou quarta categoria. E assim vai. Muito bem.
Então, supondo-se que esse cara tivesse demolido esta opinião minha, né? Eu já disse 1000 vezes que a discussão de problemas religiosos não faz parte da minha filosofia, portanto, é uma opinião apenas ocasional sobre alguma coisa. Se ele tivesse refutado isso 100%, ainda não seria motivo para falar com vamos dizer, esta aparência de superioridade, esses ares de superioridade, que o cara se dá vitorioso, derrubei, demoli o cara. Não, ele não pôde, não era para fazer isso. Agora, isso se tivesse refutado. Vejamos o que ele fez com o nome de refutação. Né? Então, diz ele aqui, em João 5,39, Jesus fala aos escribas que eles julgavam encontrar nas Escrituras a vida eterna e que eles estavam certos nisso, porque a Escritura testemunhava a respeito de Jesus. Bom, então, em primeiro lugar, não é isso que Jesus diz de maneira alguma. Só um analfabeto funcional lê assim, né? Amputando o versículo da sua continuação no versículo seguinte, que não tem nem ponto, é um ponto e vírgula, e assim, invertendo o sentido do texto. No trecho, Nosso Senhor não está de maneira alguma aprovando a conduta dos escribas, louvando-os por buscar a verdade no texto que dá testemunho dele. Ao contrário, ele nos está censurando asperamente porque ficam buscando a verdade na Escritura em vez de vir a ele. Exatamente. As Escrituras darem testemunha dele. O que ele diz é o seguinte: examinais as Escrituras porque vós acordais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Ou seja, Jesus está dando um esporro nos caras. E ele diz que eles estavam certos, porque a Escritura dão testemunho a Jesus. Né? E segundo, ele diz, o Olavo está batendo num espantalho que simplesmente não existe, nem mesmo nas comunidades mais fundamentalistas. Escuta, espera, quem está batendo no espantalho não sou eu, é Jesus Cristo, ele que está... Como é um espantalho que nunca existe se ele estava dando esporro nos caras que estavam fazendo isso na frente dele? Então ele está desmentindo o que o Jesus diz. Ele diz que há pessoas que buscam a vida eterna na Bíblia e que elas estão erradas. E daí vem o seu Iago e diz, nunca, ninguém jamais buscou a vida eterna na Escritura. Né? Quer dizer, é muito primário, né? Mas ele sabe grego, Olavo. Pois é, você vai ver o grego dele daqui a pouco. Aí você vê que o Iago fala que todos os pastores formados em seminários fazem 5, 6, não sei quantas exegéses por dia, que para preparar sermão faz 3, 4 exegéses por semana. Ele não parece ter algum relacionamento muito íntimo com a exegese do Novo Testamento grego, coisa que qualquer pastor formado no seminário tem que fazer 3, 4, 5 vezes por semana. Olha, eu vou dizer para você, a maioria dos pastores que eu conheci, e olha que eu conheci pastores que eram considerados maravilhosos, conheci pastor presbiteriano, conheci esses professores fantásticos, sensacionais por aí, e a elite do... Eu vou dizer para vocês que é uma pequena minoria, é poucos deles que fazem. Pode ser que aí na sua igreja calvinista, esse pessoal aí fica exegese de grego o dia inteiro, faça. Mas eu vou dizer para você, você acha que Edir Macedo, que formou-se em seminário, faz? Você acha que o pessoal de igreja batista de bairro faz? Ou de uma igreja metodista faz? Eu não estou desprezando eles, mas estou dizendo assim, a sua regra se aplica para o seu pequeno nicho da sua fé protestante, desse lugarzinho onde você participa, que representa 3, 4% da fé protestante. Você acha que todo mundo faz exército protestante? Ah, Iago, pelo amor de Deus, você tem que ser... Pense que protestantismo não existe. Existem protestantismos. Seja fiel à realidade. Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? À vontade. Qual que é? Pedro 3. É aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Houve uma interpretação equivocada? Ah, tá. Inclusive foi bom eu estou mexendo nisso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por que ele pode pontificar, ele com 4% de representatividade dentro dos próprios calvinistas que já têm divergências internas, pode pontificar em nome de todo mundo? Eu quero mostrar a importância, ele fala em nome de todas as denominações. É. Quando assim, creio que eles não, isso é na outra denominação, não tem nada a ver com isso. É, exatamente. Segundo Olavo, diz ele, a salvação se dá através da participação na comunhão, na ceia, de comer o pão e o vinho, que de alguma forma, presta atenção, simbolizariam, ou seriam, ou representariam o corpo de Jesus. Eu não falei que representariam, eu falei que são o corpo de Jesus, né? Exato. Em lugar nenhum, de nenhum livro cristão,
vem alguém dizendo que a leitura, ou mesmo a apreensão intelectual, ou mesmo a crença nas palavras, que está escrito na Bíblia, é instrumento suficiente para a salvação. O Olavo está dialogando com quem? E olhem que eu tenho um vasto conhecimento de teologia protestante. Que autor protestante estabelece isso que o Olavo está colocando? É muito simples. Ele se apega apenas, vamos dizer, à letra do que ele leu nos autores protestantes. Ele não compara um trecho dos caras com outro trecho. Porque você vendo o que eles dizem aqui, o que eles dizem ali, você obtém uma somatória e tem uma conclusão. Então, de fato, tanto Lutero, quanto Calvino, quanto Zwingli, quanto os outros todos, dizem que a salvação vem pela comunhão. Né? Só que é o seguinte, o que eles entendiam por comunhão? Lutero dizia o seguinte: Jesus está realmente presente no pão e no vinho, mas ele não transformou o pão e o vinho na sua carne. Uhum. Ele está ali presente por um método que se chama consubstanciação, não transubstanciação. Exato. Que é a consubstanciação? Ele está presente, mas o pão continua sendo pão e o vinho continua sendo vinho. Não alterou a estrutura material dessas substâncias. Ele está presente ali, não se sabe como. O Lutero dizia, não sei como. Ele está presente. As duas substâncias ao mesmo tempo na mesma situação. Exatamente. E Calvino, então, dizia, não, ele está presente em espírito perante a fé. Então, os dois estão negando a presença real na substância, na prática. Então, ora, então isso quer dizer o seguinte, você não tem ali a comunhão verdadeira, porque a comunhão verdadeira consiste em comer não um símbolo, e não um pão e um vinho, consiste em comer o corpo e o sangue de Cristo. Ele diz, esse é o meu corpo, este é o meu sangue. Eles só estão no pão, ou estão comendo um símbolo, eles não estão comungando. Jamais houve comunhão nas igrejas protestantes, é isso que eu estou dizendo. Né? Então, agora ele se apega assim, não, Lutero afirma que Jesus está presente. Né? Calvino também afirma que está presente. Um afirma que está presente superposto, o outro afirma que está presente em espírito e em símbolo. Ora, então o que sobra? Sobrou só a liturgia da palavra, sobrou só a Bíblia. É só isso que tem ali. É só isso que os caras fazem, porra. Esse show ridículo, desse falso milagre um atrás do outro, vendido, às vezes a preço de ouro. Né? É só isso que os caras fazem. O Iago fala no argumento protestante dele do Sola Escritura ali, que na verdade é a Bíblia que faz uma autorreferência, que os textos paulinos dizem que ele mesmo é a autoridade, que São Paulo está dizendo que aqueles textos têm que ser incluídos como escritura e que a igreja então iria reconhecer isso. Ora, meu filho, mas então o seu argumento funciona contra você mesmo, porque se você diz que Paulo está dizendo que a igreja no futuro iria reconhecer aquilo como escritura, é exatamente isso que aconteceu. Esses livros só estão na sua mão, só são considerados sagrados, só foram compilados dessa maneira por causa da autoridade da igreja que conferiu a estes textos a sua sacralidade, que reconheceu a autoridade daquele texto como bíblico, como legítimo, testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos. Então, meu amigo, você mesmo está desmentindo o seu próprio princípio, ou o princípio dos protestantes da sola Escritura. E aí o Iago comete um erro gravíssimo, um erro muito sério, que parece que ele está acometido de uma falta de capacidade de ordenação temporal, que é uma habilidade que se desenvolve já na pré-escola para criancinha, sabe? Que é olhar a sementinha, daí vem a plantinha pequenininha, vem a árvore, os frutos, aí tem várias fotinhas, você embaralha tudo e pede para a criança ordenar aquilo lá, entendeu? Primeiro vem o ovo, depois vem a galinha bota outro ovo, entendeu? Isso é ordenação temporal. Olha, ele fala que a Bíblia é instrumento necessário, mas não suficiente para a salvação. É instrumento necessário, mas não é instrumento suficiente para que alguém seja salvo. Olha aqui, Iago, o negócio é o seguinte, meu caro, quando eu era protestante, eu já li o Catecismo na Igreja Católica e eu entendi uma coisa muito simples e séria, que se você ler, você não cometeria um erro básico, crasso e ginasial como esse. Qual é o erro? É o erro de você dizer que a Bíblia é um instrumento necessário para a salvação. Primeiro, antes da Bíblia ser compilada, existe o testemunho das pessoas, que depois, muitos anos, foram compilados, transformados na Bíblia, e a Bíblia só foi feita daquele jeito porque a igreja fez daquilo lá. Eu já expliquei isso para você, você entendeu isso aí, né? Agora é o seguinte, como é que você faz com uma pessoa analfabeta que não tem acesso à Bíblia, não consegue ler? Aí você vai dizer, não, mas daí ela acredita, o pregador vai lá, prega, explica para ela, tudo, não sei o quê. E a pessoa tem que acreditar o quê?
no testemunho que o pastor está dando, ela tem que confiar numa pessoa. É a mesma coisa. Meu filho, a Bíblia não é instrumento necessário para a salvação. O testemunho é a confiança num testemunho. Por isso que Jesus diz, ide lá, sede minhas testemunhas, isso aqui, entendeu? Entendeu? Ou tá difícil? Então, só concluindo, a situação é a seguinte, você tem, por exemplo, um deficiente mental, uma pessoa que não tem capacidade de ler, tem um problema. Significa assim que a Bíblia é um instrumento necessário para a salvação de uma pessoa incapaz de ler o texto bíblico para toda e qualquer pessoa. Ela não é um instrumento necessário, mesmo porque ela não existia, foi só existir na forma que nós conhecemos mais ou menos nos anos 400. Disso você entende, né? Pior. O Olavo diz que a Bíblia fala de forma inconfundível que a salvação e graça da vida eterna vem por comer e beber o corpo do sangue de Jesus. E ele diz que é de forma inconfundível. Mas onde? Onde a Bíblia diz isto? Você estabelecendo um argumento que não tem base textual. Onde a Bíblia diz isso? Quem diz isso não é a Bíblia, é Jesus Cristo, textualmente. Ele diz, quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não terá vida eterna. E quem comer terá. Ele diz textualmente isso. Daí ele diz, em nenhum lugar da Bíblia, participar da mesa do Senhor é instrumento suficiente para a salvação. Porque em 1 Coríntios 11, Paulo diz que, mesmo participando da mesa, se o fazendo de forma pecaminosa, nós estamos comendo e bebendo para a nossa própria danação, para a nossa espiritual. Ora, será que é preciso explicar? Eu falei, é a participação legítima, evidentemente. Isso é a mesma coisa. Olha, o bilhete basta para você entrar no cinema, contanto que não seja um bilhete falsificado. Exato. E nem que roube o bilhete de outro depois seja enxotado. Mas é coisa mais óbvia. É claro que é a participação legítima. Por quê? Porque ali na missa diz, bem-aventurados os convidados à mesa do Senhor. Não penetra qualquer filha da puta que entra lá com má intenção. Será que precisa explicar isso? Se não diz, a participação legítima, né? Então mostra que não basta a comunhão. Claro que basta, é evidente que basta. Se o sujeito acabou de comungar legitimamente, ele mora naquele instante, ele vai para o céu necessariamente. Isso é promessa de Jesus, né? Se ele não teve tempo de cometer nenhum pecado no caminho, ele vai para o céu evidentemente, né? Então, isso é promessa formal de Jesus, ele está negando isto. Paulo está dizendo que você pode comer o pão, beber o vinho e ainda assim ir para o inferno. Não por uma condição intrínseca do pão ou do vinho. Não porque quem orou pelo pão ou pelo vinho era pecador. Não, nada disso. Ele diz que você come do pão, você bebe do vinho, que para uma pessoa é comunhão com Cristo e para você vai ser morte espiritual porque você está fazendo isso de uma forma pecaminosa no seu próprio coração. Iago, eu só preciso fazer uma coisa aqui antes de dizer aqui. O cara perdeu o bem aqui. Iago, não viaja na maionese. Tá vendo o aviãozinho aqui, ó? Não viaja na maionese, bicho. Não viaja aqui, ó. Raiz pra você. Iago, deixa eu te explicar um negócio. Você fala que o Olavo ataca com espantalho. Quem tá atacando o espantalho é você. Você sequer conhece a coisa mais básica que existe no catolicismo. É o seguinte, você não pode comungar, comer do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo se você não estiver em estado de graça, se você não estiver isento, perdoado dos seus pecados mortais, que é o que acontece na absolvição da confissão, no sacramento da penitência. Se você estiver em pecado mortal, você não comunga. E se você comungar, como diz São Paulo, lá no capítulo 11, você vai ficar doente, etc. Por isso que São Paulo diz, tem muitos até que já morreram por conta dessa profanação que você faz aí de tomar comunhão, de pecado mortal. É isso que São Paulo está dizendo. Você está entendendo? Então, você não é que qualquer um pode tomar. Se você for lá um louco em pecado mortal e comungar, o problema é seu. Mas aquilo não vai mudar a substância do corpo e do sangue de Cristo ali no que está acontecendo ali que o padre consagrou, meu Deus do céu. Porque existe o pecado mortal, que de fato rompe, é um pecado que rompe a relação com Deus, e existe o pecado venial, que ele não agride a nossa relação com Deus, entendeu? A salvação não é um conceito simplesmente jurídico, que Deus te considera ou não, ele é uma coisa real. São João disse, aquele que ama a Deus obedece os seus mandamentos, nós temos que viver como ele viveu, ou não? Ou será que dá pra gente crer em Jesus Cristo, viver fazendo sacanagem e tá tudo certo, seu Iago? O magistério da igreja adverte, comungar em pecado mortal é sacrilégio. Daí tem um negócio pior ainda. Muitos católicos usam João 6 como argumento para a salvação pela Eucaristia. Só que ali, diz ele, Jesus não está falando sobre a Eucaristia. A Eucaristia ainda não existia. Comer de Jesus e beber de Jesus, não literalmente. Relaciona-se com o ato de receber Jesus como Salvador. Ora,
Se você recebe Jesus como Salvador, mas não participa do sacrifício, você o recebeu apenas na sua mente. Não fisicamente, você não participou do sacrifício de Jesus. Nem carnalmente, como, por exemplo, o bom ladrão participa carnalmente do sacrifício de Jesus. Ele é sacrificado junto com Jesus. E por isso ele vai para o céu. Se você não participou carnalmente, Jesus te dá essa moleza de você participar através da Eucaristia. Coma o meu corpo, beba o meu sangue, você está participando do meu sacrifício, você vai para o céu junto comigo. Perfeito. Ou seja, é literalmente sim, porra. Jesus disse que é literalmente, né? Aí o Iago continua a sua viagem pelo mundo da exegese, e aí ele pega, por exemplo, o texto lá de João 58 e diz: este é o pão que desceu do céu. Ah, tá vendo uma metáfora, porque a Eucaristia não desce do céu. Tudo... E o pão que nós comemos na Eucaristia não é um pão que desce do alto das nuvens. É uma linguagem metafórica. Jesus se diz como um pão que desceu do céu. Mas escuta aqui, nesse caso aqui, é de fato uma metáfora. Mas quando Jesus pega lá o pão, como ele pega, sei lá, esse caixinha de fósforo aqui, ele não diz assim: eu sou essa caixinha de fósforo. Óbvio que seria uma metáfora. Agora, ele diz assim: isto, pegando o pão, levanta e diz: isto sou eu. Ele não diz eu sou isto, ele diz isto aqui sou eu. Meu amigo, como é que você interpreta de outro modo? Só um louco ou um viajado na maionese? Os fatos demonstram. Iago virou protestante porque não frequentou a catequese Bom Pastor. Agora, cabe considerar que o Olavo, considerando-se tão conhecedor do grego, tinha que conseguir transliterar isto aqui de forma melhor, a expressão toitopoieite, né? E daí ele diz, não, ele traduz isso aqui por um Y, mas é um U, olha aqui, tá vendo aqui? Sim. Então, que letra é essa? É Y. Como se chama essa letra aqui, esse Uzinho? Como se chama em grego? Y. Y, exato, é o minúsculo, porra. 6, é o Y. Como é que se chama o U com trema? U, em francês. Y. O cara ele não sabe o nome e o som de uma letra. E diz que é um especialista no negócio. Agora, eu jamais me disse um grande conhecedor do grego. Ao contrário, eu conheço só um pouquinho o suficiente para consultar dicionário e tirar dúvida de uma outra palavra. Não, e o pior, Olavo, na época que foram escritos os textos, era tudo maiúsculo e não tinha ponto, então era Y mesmo. Era claro que era Y, não tem como confundir. Exato, não tem como fazer esse erro. Iago, de tanto assistir ao seu vídeo, eu já estou até com um problema de ordenação temporal. Eu já não sei o que vem antes, não sei o que vem depois, mas eu acho mesmo que você é da geração Y. No minuto 17:56, ele põe em dúvida que Jesus, na Santa Ceia, houvesse transformado realmente o pão em corpo e o vinho em sangue, porque o corpo de Jesus estava vivo e era distinto e separado do pão e do corpo. Daí ele diz, será que ele criou uma extensão do seu corpo e do seu sangue naquele momento? É complicado dizer isso. Ele põe em dúvida isso. Na verdade, ele nega a transformação. A ceia para Jesus já era um momento de celebração de sua morte e ressurreição. O que ele diz é que o pão representava o seu corpo, que foi partido por nós, o vinho representava o sangue que foi derramado por nós. Então, se não houve transformação, não houve transubstanciação, não houve comunhão. Este cara, seu Iago, jamais tomou uma comunhão na vida. Ele tomou um simulacro ridículo chamado consubstanciação. E fica aí botando banca. Né? Quer dizer, isso é refutação? Como é que 17 ou 18 mil pessoas vêm torrar o meu saco com uma coisa dessa? Eu acho isso a coisa mais desrespeitosa que eu recebi na vida. Porque se você chama isso de refutação do Olavo deve ser um bosta mesmo. Iago, é o seguinte, meu filho, por que você distorce as palavras do Cristo? Parece Lutero. Escuta, você diz assim, que Jesus disse que o pão representava o seu corpo e que o vinho representava o seu sangue. A ceia para Jesus já era um momento de celebração de sua morte e ressurreição. O que ele diz é que o pão representava o seu corpo, que foi partido por nós, o vinho representava o sangue que foi derramado por nós. Mentira! Para de mentir, rapaz. Que porcaria é essa? Parece que você botou maionese aí, ó, comeu muita maionese, cara, e botou a cabeça. Jesus disse, não disse que representa não, ele disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Não mude as palavras do Cristo. Se você não consegue lidar com elas, o problema é seu. Ou você vai querer fazer igual Lutero e querer tirar cartas da Bíblia, tipo, chamar a carta de Tiago como uma carta de palha. Para com essa brincadeira, meu. Então é isso, é essa observação. Eu cheguei até o minuto 14:15. Eu confesso, eu não aguento mais. O cara é muito burro. Tem um lugar onde ele diz o seguinte, não, de fato, o Novo Testamento não recomenda a sua própria leitura, por quê?
Um texto não pode se recomendar a si mesmo enquanto ele está sendo escrito. Eu digo que ele vai se recomendar a si mesmo quando? Se ele se recomendar depois de ter sido escrito, é um outro texto que está recomendando o primeiro. Exato. Olha, até o século XVII, praticamente todo o texto vinha antecedido de uma captatio benevolentiae, é que o texto recomenda a sua própria leitura. Quer dizer, que caralho é isso? Enquanto você está escrevendo, não posso dizer, não, esse texto é importante, é bom para você. Por que não? Quer dizer, isso o cara não está habituado a ler. Então isso aqui comprova um negócio que eu digo a tempo. Se você não compreende, domina, né, não é capaz de ler e escrever com correção e elegância no seu próprio idioma natal, você não tem condição para fazer estudos clássicos, para entrar em línguas mortas e para fazer exegese bíblica ou exegese da poesia grega ou de Aristóteles ou da puta que eu pariu. Eu tô insistindo nesse negócio da ordenação temporal porque é sério, é verdade, gente, é um problema sério de ordenação temporal, Iago. Parece coisa de disléxico, meu. O que é isso? Você lá nos minutos 12 e 7, mais ou menos, do seu vídeo, fala que Jesus Cristo não estava falando da Eucaristia quando ele disse que nós temos que comer o corpo dele, beber o seu sangue, etc. Você disse que ele não poderia estar falando da Eucaristia porque a Eucaristia não tinha sido ainda estabelecida. Jesus não está falando sobre a Eucaristia em João 6, porque a Eucaristia ainda nem existia de fato. Depois você, lá nos minutos, 17 e 30 mais ou menos, você fala que a ceia foi o início, aquilo que nós devemos lembrar dela, porque Jesus estava já pensando no que iria acontecer depois, que era o sacrifício. Principalmente em Lucas 22, quando Jesus faz aquela ceia e comemora a Páscoa com os discípulos, ele está transformando aquele momento já em um anúncio e algo que era feito em relação ao que aconteceria na cruz. Para de ter língua dupla, cara. Qual o problema da sua cabeça? Fica se contradizendo só para favorecer o argumento? Que brincadeira é essa? Aí o Iago vem me dizer assim, que é meio difícil a gente acreditar que Jesus estava ali de corpo presente e que ele estava segurando na sua mão o seu corpo e no cálice tinha lá o seu sangue. Isso é meio difícil acreditar nisso. Como é que ele criou uma extensão do seu... Até porque o seu sangue e o seu corpo ainda estavam contidos nele naquele momento. Ele criou uma extensão do seu corpo, uma extensão do seu sangue naquele momento? Complicado dizer isso. Iago, você está de brincadeira? Quando Jesus estava sentado à mesa ali com os seus apóstolos, quer dizer que ele estava mentindo para eles? Quando ele foi lá, pegou o pedaço de pão e disse, isto é o meu corpo? Quer dizer que ele estava mentindo para os apóstolos? É isso que você está dizendo? Que ele enganou os apóstolos? Que aquilo foi um teatro, uma brincadeirinha de mau gosto? É isso que você está falando, rapaz? Quando ele diz que, será que o Cristo fez uma extensão do seu corpo? Eu digo, peraí, quem é o Cristo? O Cristo é o Logos divino. O que é o Logos divino? É o Criador da matéria. Ele é o Criador da matéria, portanto, ele tem nele mesmo o segredo, a fórmula de toda matéria. Ele se coloca, se transmuta na matéria que ele quiser, quantas vezes quiser. Ele pode se transmutar no espinheiro que está pegando fogo, ele pode transformar numa misteriosa abóbada falante, abóbada do céu falante, como faz no batismo dele, ou pode se transformar no pão e no vinho. Ele pode fazer o quê? A matéria é dele, porra! Ele diz, mas eu não pode, porque ali naquele momento, o pão e o vinho estavam separados do corpo. E o separado do ponto de vista seu. Você está julgando o Cristo como se o corpo fosse um corpo qualquer, e não o corpo do Logos encarnado, que continua tendo o mesmo poder que teve no dia da criação. Iago, esse negócio é o seguinte, vamos parar, porque assim, vocês... Tudo que é objetivo, tudo que é concreto. Não, Jesus não instituiu uma igreja. Não é dessa maneira. Não, Jesus não está no pão, não está no concreto. Não, os sacramentos, não é bem assim. Maria também, não é assim. Tudo que é objetivo, tudo que é concreto, tudo que é material, vocês se apegam a esse negócio subjetivo. Vocês negam o material em tempo inteiro. Tudo é uma realidade subjetiva interior do indivíduo, da qual ele não tem nunca certeza se aquilo é uma loucura ou se é uma convicção de fé. Os arminianos, que não são nem católicos, antigamente já diziam que isso pode desembocar em dois problemas mentais. Um chama-se desperatio, que é quando a pessoa percebe que pode estar ou não na fé e entra em desespero, ou na securitas, que é aquele estado que a pessoa se aberroga, salvo e eleito para sempre, com todas as certezas da sua vida e vira um arrogante imbecil. Olha, por favor, sai dessa gnose. Então agora nós vamos entronizar o Iago como o representante da fé protestante, de todas, das mais de 9.000 crenças, grupos religiosos, fé protestante. O Iago está entronizado agora como o representante da fé protestante. Ele fica falando o tempo inteiro, fé protestante, fé protestante, fé protestante. Teologia protestante, fé protestante, fé protestante, com a fé protestante, fé protestante. Não existe fé protestante, Iago? Pelo amor de Deus, rapaz. Escuta aqui, para de brincadeira, para de enganar as pessoas.
São fé, são crenças, milhões, diferentes de todos os tipos, e você sabe que as discordâncias são fundamentais. E é por isso que você é presbiteriano calvinista e você não é um arminiano, você não é você não é um wesleyano, você não é um metodista de... Você defende o seu calvinismo a unhas e dentes. E ai de quem discorde de você. Você, eu sei que vai, a chinela vai cantar, Papa Iago prontificou. Mas não fique de todo chateado, Iago, que eu falo brabo assim. Você pode fazer como São Paulo, cair do cavalo, como diz a tradição, né? Eu sei que não está na escritura, mas pode cair do cavalo, pode você ficar cego um tempo, abrir as escamas e perceber que ex ecclesia nulla salus. Não há salvação fora da igreja. Eu, como fui protestante, estudei em seminário de teologia, sei bem, de teologia protestante, sei bem como é que é a coisa. Porque eles não dominam nem o português, e aí eles pegam gramáticas gregas escritas em português e querem, a partir do português que eles não compreendem, entender o grego. Pô, você sabe que uma vez eu vi uma coisa, chegou uma mulher aqui na VCU para ensinar português para os americanos, só que é o seguinte, ela não falava inglês. Não sei o que ia acontecer, pô. Daí eles contrataram, que era minha secretária na época, a Isabela, para a Isabela traduzir a aula. Puta merda. Então, a instrução que esses caras têm é desse tipo, pô. Não precisa dizer que o departamento era dirigido por um brasileiro. Né? Você viu então o que o Olavo acabou de comentar do problema de tradução? E o Iago apela muito para a questão da filologia, da análise das palavras, dos textos, etc. É uma coisa que me preocupa demais, porque parece que ele joga um peso muito grande na capacidade de um filólogo de entregar e de receber a revelação verdadeira e exata da palavra de Deus. Parece assim, que só o filólogo pode entender. Então todo pastor tem que ser um filólogo. Eu vou dizer para vocês que eu nunca conheci, ou pode dizer que eu conheci um ou dois, no máximo, pastor filólogo. Pode dizer assim, bem verdadeiramente para você. Então assim, quando Jesus diz assim, Deus, obrigado porque não concedeste essas informações, essa revelação aí aos grandes, aos sábios, mas aos pequeninos. Então será, Iago, que na sua exegese, os pequeninos ali quer dizer que é o filólogo? Como é que Deus fala aos pequeninos? Se não for só através da filologia, como é que funciona isso aí, Iago? Você pode me ajudar fazendo um favor? Significa então que só quem sabe grego, hebraico e faz um curso de pastor na teologia, lá na teóloga sul-americana lá, está apto para interpretar a Bíblia? É isso mesmo? Ele diz o seguinte, um trecho que ele diz que quando Pedro e Paulo estão escrevendo as escrituras, elas já estão inseridas, já fazem parte da escritura, né? Antecipadamente, antes de ter terminado de ser sido escrito. Então isso significa o seguinte, e que Paulo afirma isso, que isso aqui o que ele está fazendo já é parte da escritura. Ele diz, escuta, quer dizer que Paulo, com séculos de antecedência, já pode botar suas palavras dentro da escritura? E Cristo, umas semanas antes do sacrifício, ele não pode falar da comunhão? Não, e tendo uma inteligência perfeita. Não é? E tendo uma inteligência perfeita e onisciente, não tem como. Mas é evidente, porque... Não, por outro lado ele diz, não, mas o sacrifício já estava anunciado no Antigo Testamento. Mas, porra, estava anunciado, o cara do Antigo Testamento, né? O profeta Isaías podia saber. E o Cristo, 2 semanas antes, não podia saber. E não podia falar de um treco que não aconteceu ainda. Iago, pela última vez, deixa eu ser bem claro. Você sabe o que é um texto? Eu vou explicar para você aqui definição de texto. O texto é um mapeamento de realidades sonoras da fala. E fala, eu não sei se você sabe, ela é produzida por seres humanos que existem na realidade concreta. Aí quando você pega um texto bíblico, está ali um texto que é o mapeamento de realidades sonoras da fala, você está lendo o quê? Pessoas reais que existiram no mundo real, que testemunharam o próprio Cristo, depois fizeram várias coisas, testemunharam, depois aquele mundo virou um texto na sua mão. Eu acredito na sucessão apostólica, que veio lá São Jesus Cristo, veio lá São Pedro e tarari, um foi passando o bastãozinho para o outro e a fé foi passando. Essa é a sucessão apostólica. Agora você não. Você acredita no pastor que te contou, no professor lá, Júlio Zabatiero da Sul-Americana que te contou, você vai lá, acredita na Bíblia, fica só focado no papel. Claro, a Bíblia é importante, meu filho, mas e aí? Que testemunho você acredita? No papel ou na pessoa? Se por essa teoria deles, tanto pela do Lutero quanto pela do Calvino, você não tem como explicar os milagres eucarísticos. Esses milhares de hóstias que sangram. Né? E que o doutor Ricardo Castanho até mandou examinar no laboratório, e os caras viram, não, isso aqui é célula viva de um paciente que sofreu muito. Né?
É isso? Você viu o vídeo do Castanhon, né? Vi. Uhum. Então, ora, se o negócio é simbólico, então, e a hóstia sangra, então só pode ser coisa do diabo. Ou seja, Jesus não pode transformar o pão no seu corpo, mas o diabo pode. Não, pode, e ainda as pessoas tomam e vão se santificando. Veja como o diabo é bonzinho. Pois é. Fala, professor. Isso é de uma estupidez. Assim, sinceramente, eu não esperava isso. Eu esperava coisa melhor. Atenção, senhores passageiros. Estamos aqui terminando nossa viagem pela maionese. Câmbio, desligo. Iago, como eu sei que você já antecipadamente nas redes sociais sinalizou que toparia um debate comigo, eu digo pra você, eu topo. Nós vamos debater aqui. Tá vendo esse aviãozinho aqui? E não vai ser esse aqui, não vai ser... Isso aqui, sabe o que é? Isso aqui simboliza, isso aqui, ó, faz uma referência a um avião real, sabe? Então, o avião real, eu vou pagar para você uma passagem, você vem aqui em Londrina e nós vamos debater lá no Colégio Mãe de Deus, Maria Virgem Perpétua e Santíssima. Nós vamos debater lá, só que tem uma condição para eu poder debater com você. Porque assim, eu não posso debater com todas as 9.000 e não sei quantas ramificações do protestantismo. Você, antes de debater comigo, a única condição é que você prove que o seu protestantismo, que o seu calvinismo, que a sua fé, a sua crença, os seus pontos são melhores, ou melhor, são verdadeiros e todos os outros são nulos, para que, claro, você possa falar então em nome da única e verdadeira fé protestante. Você fazendo isso, cumprindo isto com a maestria, a sabedoria que você adquiriu aos longos dos tantos anos de estudo de teologia, então sim, nós poderemos fazer um debate aqui em Londrina com um único tema, que é a Eucaristia, a transubstanciação. Aí eu topo, aí o debate está proposto aqui na internet. Iago, um abraço para você. Pessoal, se inscreva no canal, acompanhe e, você sabe, até a próxima. Olha, eu fiquei puto da vida. Falei, como é que os caras vêm com esse ar desafiador para mostrar esta porcaria? O que é? Né? Obrigadão por tudo, hein, gente? Imagina, professor, imagina, vai ser um prazer. Eu publico lá, depois a gente te manda. Tá bom, tchau. Tchau, boa noite, professor. Tchau, Leila, tchau todo mundo aí.